devocional nós vamos falar sobre as 7 atitudes de uma mulher de honra. Então, se você está assistindo no gravado, fica aqui que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. E quando a mulher ela tem os princípios da honra, ela também será honrada por Deus. É muito importante que nós tenhamos todas essas atitudes. Eu tenho certeza que se você tiver, Deus vai te honrar no momento certo. Amém? Deixa eu esperar a galera entrar. Oi, meninas. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Angélica, oi, Lari, bom dia. Já vai encaminhando aí para as amigas. Hoje a gente vai falar de honra. Oi, Kiki, bom dia. Bom dia. Se você quer ser uma mulher honrada, fica nessa live. Bom dia. Oi, Suelen, bom dia. Eliana, bom dia. Queridas, bom dia. Oi, Kênia, bom dia, meu amor. Você tá bem? Sua mãe tá melhor? Amém. Vamos souk aqui. Vamos orar pra gente começar? Vamos orar? Eu tô ótima, meu amor. Obrigada por perguntar. Você descobriu um novo dom que Deus te deu? Qual? Ai, gente, olha, em breve eu serei honrada, tá? Porque eu agora, meu marido tá me zoando porque eu tava cantando aqui de manhã, ele tava fazendo vídeo meu cantando e falando ali agora que eu descobri um dom novo que Deus me deu, que é cantar. Ele tá sendo irônico, tá? Mas vocês não se preocupam, não. Eu tô falando isso aqui em público, inclusive, amor, porque na hora que eu estiver lá cantando no Ministério do Louvor, porque o Senhor pode mudar a minha voz. Eu tenho fé pra crer que o Senhor pode mudar a minha voz. Se o Senhor mudar a minha voz e eu cantar no Ministério do Louvor, vocês relembrem ele que ele falou isso, tá? Que ele tá me zoando, filmando eu cantando, rindo de mim. Quem é Gabriela Rocha? Quem é Gabriela Rocha, exatamente. Mas tudo bem, não tem problema não. Não tem problema. Amém. Vamos orar? Vamos orar pela vida desse homem do Senhor, desse homem de Deus. Vamos orar pela vida dele, para ele ter um pouco mais de fé na esposa dele. Ele tá com pouca fé, o homem, né? Tá com pouca fé em mim. Ai, gente, eu acho tão chique cantar. Eu tenho uma amiga, uma colega da igreja que canta tão chique. Nossa, cantar é muito chique, né? Eu queria cantar. Amém, glória a Deus.
Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração, deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós rendemos graças ao Senhor, pois o Senhor é bom. Santo é o seu nome. Bendito seja o Senhor, meu Deus. Obrigada pelas tuas misericórdias. Obrigada, Pai, por nos honrar, por ter, Pai, tanta paciência conosco, por nos amar tanto, esse favor imerecido, essa graça imerecida que vem do Senhor todos os dias sobre as nossas vidas. Como nós somos gratas ao Senhor, Deus. E como nós sabemos o quanto nós agradecemos pouco, louvamos pouco, diante do que o Senhor faz por nós. E que é impossível, Pai, fazer pelo Senhor o que o Senhor faz por nós. Por isso que é graça. Ah, Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada por o Senhor ter morrido na cruz para nos salvar. Obrigada pelo teu sacrifício. Obrigada por nos buscar, por nos restabelecer, por nos colocar em um novo lugar. Nós somos gratas por isso. Hoje nós te apresentamos esse momento, essa live, esse devocional que falaremos sobre as 7 atitudes de uma mulher de honra. Eu creio, Deus, que as mulheres que estão aqui desejam ser mulheres de honra. Essas mulheres que estão aqui desejam ser mulheres que são tementes ao Senhor, obedientes ao Senhor, que honram as suas casas, que honram ao Senhor em primeiro lugar. Eu tenho certeza que essas mulheres aqui querem ter um coração, Pai, quebrantado no Senhor. Querem ser mulheres segundo o coração de Deus, assim como eu desejo ser uma mulher segundo o coração do Senhor. Portanto, Pai, eu peço que o Senhor coloque graça sobre nós, que o Teu Espírito Santo possa falar livremente aos nossos corações, que a Tua palavra possa nos transformar, nos edificar, nos preencher, transformar aquilo que é velho em algo novo, que nós possamos ser vasos novos nas mãos do Senhor. Então que hoje, Deus, nesse momento de devocional, não seja só uma live comum, mas como é a palavra do Senhor que vai ser dita, seja verdadeiramente um momento de transformação de todas nós naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome santo do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo possa adentrar em cada casa, em cada residência, em cada família. Que a Tua presença se faça, Pai, em cada casa aqui agora, Senhor. Que elas possam receber do Senhor uma visitação do Teu Espírito Santo e sentir a Tua poderosa mão tocando cada uma delas. E que o Senhor me use como boca do Senhor para que não seja nada sobre mim, mas tudo sobre Ti. E que o Senhor possa trazer ao coração das Tuas filhas que estão aqui agora uma palavra, Pai, que vai edificar as suas casas, que vai edificar as suas famílias, as suas empresas e que transformará elas numa mulher, Pai, segundo o Teu coração. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém e amém. Bora! Amém? Amor, eu tô ouvindo daqui, tá? É. Vamos começar? Quem aí estava? Quem está no devocional do grupo de WhatsApp leu essa semana sobre honra? Quem está no devocional do grupo de WhatsApp, me fala. Se você ainda não está, tem um link na minha bio, ou você pode digitar devocional aqui, que você vai receber o link, pelo menos eu acredito que sim. Tomara que sim, senão depois a gente te manda, mas eu acho que já está programado para te enviar, tá? Se você não está no grupo de WhatsApp. Por quê? Como funciona? Durante a semana eu vou discorrendo um assunto lá no grupo, que essa semana foi honra. Então todos os dias eu mandei um devocional para vocês sobre honra. E no final da semana a gente faz um fechamento aqui, tá bom? Então as meninas aí, ó, todo mundo já tá lá no devocional acompanhando. Eu estou percebendo que o Senhor tá transformando aquele espaço do WhatsApp num grupo de um devocional de estudo, sabe? Eu tenho percebido ali, por exemplo, essa semana, que nós aprendemos muito por aquele devocional, por todos os dias. Não é só um devocional que vai para você fazer uma oração e ler uma palavra aleatória. Como a gente está fazendo temático, então foi a semana inteira falando de honra. Semana passada foi a semana inteira falando de escassez e prosperidade. E ali tem se tornado um grupo de estudo também, porque nós estamos estudando a palavra de Deus sobre aquele tema durante toda a semana. Então eu tenho visto que Deus tem levado mais para esse lado de um estudo, não é? Então a gente consegue aprender muito
sobre o que a Bíblia fala sobre o tema. Então, essa semana, tudo que a Bíblia fala sobre honra, ok? Então, é muito importante que você esteja lá e que você leia, você preste atenção, para que você aprenda também, né? Não é só orar, maravilhoso, fazer um devocional, mas você aprender sobre os princípios de Deus, sobre o que a palavra de Deus diz, para que você possa levar isso para sua vida, para sua casa, para sua família, para as pessoas, aquelas suas amigas, entregar uma palavra, isso é muito importante, você possa multiplicar isso, em nome de Jesus eu creio que você vai multiplicar, amém? Então hoje a gente vai falar de honra, eu vou fazer um compilado aqui do que estava lá no grupo. Se você não está no grupo, já tem gente digitando devocional aí. Ei, Jane, meu amor, Jane é responsável pelas minhas unhas, gente, maravilhosa, maravilhosa. Trabalha com a Larissa, que é a dona do estúdio onde eu faço as minhas unhas. Vamos lá. O que é honra? Honra é um reconhecimento do valor que alguém tem. Honra é um reconhecimento em que eu falo, em que eu professo um valor que alguém tem, tá? Então é muito importante entender que honra não é só eu pensar que eu honro alguém. Então não adianta eu pensar assim, em pensamento, eu honro a vida do meu esposo. Não, eu preciso honrar a vida dele com atitudes, porque o princípio da honra, ele subentende que a pessoa se sente honrada por você. Então vamos começar dessa forma? Você acredita que o seu marido, os seus filhos, os seus pais, hoje, eles sentem-se honrados por você? Você honra com atitudes? Você honra com palavras? A Lari falou, ontem mesmo honrei meus pais e foi tão lindo, eles não esperavam. Glória a Deus, que lindo. Terceiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe para que você possa ir bem, né? O primeiro mandamento com promessa é esse. Se você honrar o seu pai e sua mãe, seus dias serão alongados na terra. Que coisa mais, que bênção do Senhor. Uma mulher que ela honra os pais, independente se eles foram bons ou não, porque a Bíblia não vai falar assim, olha, honre os seus pais se você concorda com tudo que eles fizeram, se você chancela, como uma juíza que você é, tudo que eles fizeram com você. Não, a Bíblia fala, honre seus pais. Então ela foi lá e honrou os pais. Eu tenho certeza que o Senhor se alegrou muito da sua atitude que você teve de humildade, de entendimento de ir lá honrar os seus pais. E é isso que a Lari falou, que provavelmente ela leu no devocional. Nós precisamos apresentar uma honra às pessoas com uma atitude. Então, honrar é ter uma atitude de honra. Amém? Honrar é ter uma atitude de honra. Honrar não é um sentimento, é uma postura. Honrar não é um sentimento, é uma postura. E eu posso te falar uma coisa? Eu não entrei ainda no tema, não entrei nas 7 atitudes ainda, eu só estou introduzindo, ok? Vou te falar uma coisa. A maioria das vezes a gente não vai ter vontade de honrar. Você acha que honrar vem de um desejo? Não, honrar não vai vir de um desejo. Tudo, gente, que é edificante, tudo que vai contra a nossa carne, que vai moer a nossa carne, nos dói. Então, muitas vezes, honrar significa que eu vou ali me colocar numa posição de humilhação diante daquela pessoa. Muitas de vocês aqui podem pensar no coração assim, eu vou honrar meu marido? Eu não, ele que tinha que me honrar. Ele que tinha que falar pra mim, porque eu faço muito mais do que ele. É aí que a gente pega o seu coração. O seu coração está exaltado, o seu coração está orgulhoso mesmo. Então você se acha melhor do que os outros. E aí a Bíblia vai falar que Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E quando fala isso, as pessoas acham que humildade é aquela humildade ou de pobreza de dinheiro, ou humildade da bom dia pro porteiro. A humildade, ela é o contrário da soberba. E a soberba é eu me auto-exaltar. Me achar muito boa, me achar incrível, achar que eu faço muito mais do que as pessoas, achar que só eu que tô certa. Isso é exaltação. Então, o processo de honra, ele é um processo de, entre aspas, auto-humilhação. A gente fala muito sobre isso no Realize. A humildade é a única porta que você pode encontrar a Deus verdadeiramente, porque o nosso coração, Deus conhece o coração.
Então, se você acha que você não pode honrar porque as pessoas não são dignas de receber a sua honra, eu tenho uma péssima notícia para você. E para mim também. Então, eu honro, eu tenho essa atitude, não porque é o meu coração, porque a minha cabeça quer honrar, porque é um princípio, é por obediência. Escuta, anota essa palavra. Quem tá com caderno aí anotando as coisas? Obediência. Eu honro por obediência ao Senhor e não porque o meu coração quer honrar. Porque o seu coração não vai querer coisa muito boa, não. O nosso coração não vai querer coisas muito boas. A Bíblia também fala que o coração é enganoso. O nosso coração ele é enganoso. Por quê? Porque ele tende ao ego. E o ego é o quê? É sua autodefesa. É o tempo todo te colocando em cima de um pedestal, sendo você a perfeita e as pessoas péssimas. Esse é o ego. Então o nosso coração ele tende a nós. Mas a palavra de Deus o tempo todo vai contra isso. Vai contra isso. Fala, se humilha. A palavra de Deus fala, humilha-te, humilha-te, humilha-te. Aquele que se humilhar será exaltado. Mas o que se autoexaltar será humilhado. Tá fazendo sentido? Então, honra pode ser que pra você até uma defesa própria, porque eu aprendi muito isso, sabe, gente? Eu preciso estar o tempo todo vigilante. Às vezes não é de Satanás, às vezes não é das pessoas, é de mim mesma. E eu vou entrar mais profundamente em cada uma das formas de honra para vocês entenderem onde a gente erra muito, muito nisso, que a gente quer se exaltar o tempo todo e o que Deus fala ao contrário pra gente fazer. Tá? Vamos lá. Quem conhece a história de Saul? Eu coloquei um pedacinho da história de Saul aqui para contar para vocês. Por quê? Saul, ele foi ungido a rei pelo Senhor, né? O Senhor colocou ele como rei. E Saul, aos poucos, olha como que essa história pode se conectar a nós. Saul foi levantado pelo Senhor. Saul foi ungido rei pelo Senhor. Então Saul, ele tinha graça sobre a vida dele, certo? Ele tinha graça. O Senhor entregou um reinado para ele. Glórias, maravilha. Só que o que aconteceu com Saul? Ele começou a desobedecer parcialmente a Deus. Então Deus deu a ordem para ele, ao invés dele cumprir a ordem por inteiro, ele cumpriu só um pedaço. Porque na cabeça dele, o jeito dele era melhor. E o que ele faz no lugar? Ao invés dele obedecer Deus, de tudo que Deus tinha falado, que, se eu não me engano, eu não lembro da história direito, mas eu acho que era uma guerra que ele precisava deixar tudo lá. Ele ia lá, ele ia vencer aquela guerra, o Senhor ia dar a vitória da guerra para ele, e ele tinha que deixar tudo lá e voltar para a terra dele. O que ele faz? Ele leva algumas coisas para a terra. E aí, quando ele chega na terra dele, ele faz holocaustos, ele faz ofertas ao Senhor. Essa história de Saul é Antigo Testamento, então era uma época que a gente ainda tinha os sacrifícios com animais, tá? E aí ele faz vários sacrifícios de animais. Tipo, pensa que ele faz coisas assim estrondosas para poder fazer sacrifício para o Senhor. E aí, a palavra de Deus vai falar assim, 1 Samuel 15, 22, 23. Por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria. Ei, amiga, tudo bem, amor? Bom dia. Dani tá aqui, gente. A Dani entra, eu fico nervosa, né? Então vamos lá, para não perder o raciocínio. O que aconteceu aqui? Ele não obedeceu 100% da ordem do Senhor e ele quis dar um jeitinho. Sabe o jeitinho? Parece até brasileiro, né? Eu vou dar um jeitinho aqui, vou lá, vou sacrificar o carneiro, vou fazer vários sacrifícios, vou pegar os carneiros novinhos, primícia, vou colocar lá, o Senhor vai ficar feliz, vai dar tudo certo. Ele não vai nem perceber que eu não obedeci 100% da ordem dele. E aí o Senhor vem e fala pra ele, olha, você tá enganado.
Eu não tô querendo holocausto. O holocausto para mim não é mais importante do que a sua obediência. E aonde que a gente encaixa isso hoje em dia nas nossas vidas? Às vezes eu estou servindo na igreja, às vezes eu estou servindo pessoas, mas eu não estou obedecendo a Deus. E aí eu acho que por eu servir, Deus tá olhando e falando assim, né, tá bom, né? Tá servindo pelo menos? Porque eu não sei se você sabe, Deus não precisa da tua obra. Deus não precisa da minha obra. Então não faz diferença para Deus se eu tô fazendo obra, se eu não tô fazendo. A obediência vem primeiro do que o serviço. A obediência vem primeiro do que a oração, inclusive. Eu não tô obedecendo Deus, Deus manda honrar meu marido. Eu não tô honrando não, mas eu tô jejuando. Você não está obedecendo. Fez sentido? Então, muitas vezes, a gente quer maquiar. A gente quer colocar outras coisas e se justificar. Quantas vezes aqui você não se justificou para Deus? Eu não me justifiquei para Deus. Deus, olha, eu não tô fazendo 100% não, mas olha, também, né? Olha só, eu sirvo, eu faço aqui o devocional, levo a palavra do Senhor. Né? Não faço 100%, mas entende, gente? Então, eu preciso priorizar aquilo que é a obediência a Deus. Se eu quiser cumprir princípio de honra na minha vida. E não fazer igual Saul, que tinha as próprias regras. Ele começou a fazer igual Satanás. Ele queria ser mais do que Deus, saber mais do que Deus, determinar as leis mais do que Deus. Fez sentido aí? Pegaram essa parte? Então, o primeiro ponto aqui, a primeira atitude. A mulher de honra obedece a Deus, mesmo quando ela não concorda. Anota isso. A mulher de honra obedece a Deus, mesmo que ela não entenda e mesmo que ela não concorde. Saul foi lá e perdeu o reinado dele. Davi entra depois no lugar. Por quê? Porque o coração dele já não estava mais um coração quebrantado e humilde diante do Senhor. Ele perdeu o coração. Deus sempre vai olhar o seu coração. A forma como você tem se esforçado em ser uma mulher melhor. E não a forma como você tem se esforçado para parecer uma mulher melhor. Faz sentido? É diferente. Então, obediência é a primeira atitude de uma mulher de honra. Eu só vou deixar uma pergunta no ar. Vocês sabem o que significa obedecer a Deus? Hoje, quando eu fui montar esse devocional, eu sabia que a primeira coisa que eu falar era sobre obediência. Eu falei com o Jeff, falei, amor, eu acho que eu vou ter que fazer depois uma série sobre obediência. Porque eu acredito que pode ter pessoas que não saibam o que é obedecer a Deus. Como que eu sei o que Deus manda eu fazer? Então me falem aí, vocês querem que eu faça na próxima semana uma série sobre obediência? Como obedecer a Deus, como saber se eu estou obedecendo a Deus, ou não precisa, ou você já sabe? Fazer sobre obediência? Como eu sei que eu estou obedecendo a Deus? É uma pergunta, né? Ai, Deus, eu não sei. Na verdade, tem como saber. Mas eu vou destrinchar, tá? Vamos destrinchar, tá bom? Tem muito a ver com a intimidade. Amém. Então vamos fazer. Semana que vem, então já temos o tema. Já temos o tema. Tema é ótimo. Já temos o tema na semana que vem, vai ser obediência. Como saber se eu estou obedecendo a Deus, como obedecer a Deus lá no nosso grupo de devocional. Se você ainda não está no grupo de devocional, digita aqui, devocional. Tá? Bora. Número 2, segunda atitude. A mulher de honra, anota aí, mulher. A mulher de honra guarda a boca e o coração. A mulher de honra guarda a boca e o coração. Provérbios 21, 23 vai dizer: quem guarda a boca e a língua preserva a sua alma das angústias. Gente, a desonra, ela vai começar na tua palavra, tá? Olha, minha querida, você pode até não honrar, mas se você desonra, você tá traindo uma desgraça tão grande pra sua vida. Tão grande. Pior do que não honrar, muito pior do que não honrar, é desonrar. Então a mulher de honra, ela nunca vai murmurar e desonrar aquilo que o Senhor entregou na vida dela.
Eu não posso desonrar aquilo que o Senhor me entregou. Eu não posso desonrar o meu cliente. Eu não posso desonrar o meu marido. Eu não posso desonrar a minha casa através da minha própria boca e das minhas próprias palavras. Cada palavra que a gente lança é uma semente. E ali eu tô lançando maldição. Porque a gente já fez um devocional inteiro sobre palavra. Foi uma bênção, uma bênção. Eu recebo depoimento desse devocional até hoje, uma semana inteira sobre palavra. E o quanto que a gente se desonra e amaldiçoa com a nossa própria boca o tempo todo. Eu, graças a Deus, consegui parar com isso, tá? Mas eu tinha... Deus me corrigiu muito nesse quesito de reclamar, de xingar, de jogar palavras. Hoje em dia é muito pouco, às vezes acontece, mas eu já... Nossa, perdão, Senhor, sabe? Assim, é imediato, Deus me perdoa. Porque às vezes falar mal de alguém, falar mal de um cliente, xingar porque tem que fazer uma tarefa da sua casa. E isso é uma desonra com o que o Senhor te confiou. O Senhor te confiou a sua casa, o seu cliente, a sua empresa. E aí você vai lá e puff. E a gente faz isso. Então começa a prestar bastante atenção. Provérbios 14:1 vai falar: a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. E aí, por causa do excesso de coisas, a gente justifica porque a gente está atarefada demais, sobrecarregada demais. Você começa a murmurar, reclamar, proferir palavras ruins, falar mal, xingar. E a sua casa vira um poço de desonra por causa da sua própria boca. Não faça isso. Então, a mulher de honra, ela precisa guardar a boca e o coração dela. A Bíblia fala, eu não vou me lembrar onde agora, que a nossa boca, aquilo que a gente fala, é o sustento dos nossos ossos. Se alguém lembrar onde está isso, me fala. E olha que interessante isso. Aquilo que eu profiro com a minha boca é capaz de sustentar os meus ossos. A pessoa que ela fala o bem, ela tem um espírito alegre, uma alma alegre. A Bíblia também fala isso. Então, quem é do Realize sabe que eu sempre explico sobre isso. O nosso comportamento, ele dita o nosso pensamento, o nosso sentimento e a nossa crença. Então, gente, aquele provérbio, não é provérbio não, aquele ditado popular assim: a boca fala do que o coração tá cheio, é verdade. É verdade. A sua boca fala do que tá dentro de você. Se você tem percebido que você está angustiada, ansiosa, nervosa, sobrecarregada e está notando que a sua boca está falando disso, né? Está falando e cuspindo esse estresse, essa raiva que está dentro de você, trate de forçar a mudança do seu comportamento. Então, ao invés de você fazer isso, você começa todo dia de manhã a fazer uma declaração na sua casa. Começa a declarar na sua casa: Deus, eu declaro que essa casa é cheia da presença do Espírito Santo. Essa é uma casa próspera, cheia do Senhor. Jesus me ama, Jesus ama a minha família. Eu declaro sobre o meu marido que ele é um homem forte, líder, provedor dessa casa. Provérbios 10:21. Amor, você é uma bênção. Provérbios 10:21. As palavras dos bons fazem bem a muita gente, mas a falta de juízo leva à morte. Eu acho que ainda não era esse. Qual que é o dos ossos? Às vezes é só uma versão. Lembra que é dos ossos? A gente leu esses dias em Provérbios. Você ainda falou assim: nossa, que a nossa boca, as palavras que a gente fala fortificam os nossos ossos. Deixa eu ver se eu acho. Faz sentido pra vocês? Então, o segundo ponto é: a mulher de honra, ela precisa guardar a boca e o coração. Tá, ela não estou conseguindo. Muda o seu comportamento a partir de agora. Todos os dias de manhã, você vai fazer uma declaração dentro da sua casa. E vai declarar. E vai declarar: ah, mas não é, minha casa é feia, é linda. É a casa que o Senhor te deu. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia fala que quem não honra no pouco não será honrado no muito. Talvez Deus ainda não tenha te colocado no muito, e Deus me falou isso de uma forma muito forte uma vez. Que você não está honrando no pouco, isso aí que eu já te dei, eu não vou te colocar no muito.
É a mesma coisa, gente, de você ter um filho e você dá presente pra esse filho, o menino o tempo inteiro olha e fala, ah, Deus me livre, presente ruim. Ah, eu não quero esse presente não, quebra o negócio todo. Você vai ficar dando mais presente pra ele? Só se for doida, né? Vai falar, eu vou deixar esse menino sem nada pra ele aprender a honrar aquilo que eu dou pra ele. Deus faz o mesmo conosco. Então, se eu não tô honrando o marido que eu tenho, se eu não tô honrando a casa que ele me deu, se eu não tô honrando o trabalho que ele me deu, se eu não tô honrando a igreja que ele me deu, o pastor que ele me deu, ou enfim, a congregação que eu vou, não tô honrando, só reclamo, falo mal, não vai me dar mais nada mesmo não. Mas sabe por quê? Porque o nosso coração está soberbo. O nosso coração acha que nós somos a última bolacha do pacote. E isso em nós mulheres, muito ativistas, muito martas, vem muito da sobrecarga, de você achar que você tem que dar conta de tudo, você precisa fazer tudo, só você pode fazer na sua casa, que ninguém é bom igual a você, que só você entrega bem feito. Isso, gente, é uma maldição. A gente precisa se livrar disso. É do mesmo lugar onde eu vim, tá? E onde a maioria de vocês vem também. Dessa sobrecarga por acharem que vocês são incríveis demais. Só eu posso fazer. Dificuldade de aceitar a ajuda do outro. Não porque você quer poupar a pessoa, é pior. Porque você acha que você é boa demais para esperar que o outro faça. A pessoa é lenta, você é rápida. A pessoa é burra, você é inteligente. E isso nos deixa numa atitude de soberba tão grande que a gente começa a ficar sobrecarregada, porque óbvio, fica tudo pra nós, você não é a boazuda, tem que fazer tudo. E começa uma reclamação incessantemente. Número 3, posso ir? Vou ter que acelerar porque eu tô no 3. A mulher de honra, ela é humilde e ensinável. A mulher de honra, ela é humilde e ensinável. Tiago 4, 6 e 7. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. A Gisele achou o versículo. Amor, a Gisele achou. Provérbios 16, 24. As palavras agradáveis são como favo de mel. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. Obrigada, Gi. É esse mesmo que eu queria. Olha que forte, gente. As palavras agradáveis são como favo de mel. Doce para a nossa alma e cura para os nossos ossos. Ou seja, proferir palavras doces, palavras agradáveis na sua casa vai trazer cura para dentro da sua casa. Vai trazer prosperidade para dentro da sua casa. Essa atitude precisa ser uma atitude de mulher de honra, ainda que você não esteja no melhor cenário, tá? Porque eu acredito que ninguém aqui esteja num cenário perfeito. Eu não tô falando com pessoas que têm um cenário perfeito. Eu também não tenho um cenário perfeito. E ainda assim nós precisamos fazer e ter essa atitude. Isso, inclusive, é uma atitude de obediência. Porque se Deus não tá falando isso, a gente tem que obedecer a Deus, não é? Olha só, semana que vem a gente vai falar de obediência. Isso é obedecer. Amém? Filipenses 2:3 vai falar assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você mesma. Eita, que Filipenses 2, versículo 3 é uma coisa que a gente tem que anotar no post-it e colar na nossa frente. Porque se tem uma coisa que a gente acha é que nós somos superiores a todo mundo. Sim ou não, gente? Tô falando com alguém aqui ou tô ficando doida? Não tem ninguém aqui assim. Todo mundo aqui é a rainha da humildade. Então, nesse ponto número 3, eu preciso trabalhar a minha humilhação. Entendimento de que eu sou muito pequena, menor. Que tudo que eu acho que eu sei é pela graça do Senhor. E que se eu estou me exaltando mais do que o outro, achando que eu sou melhor do que o outro, Deus vai resistir. É como se Deus olhasse e fizesse assim, ó. Esse aí, essa daí deixa lá. Nossa, essa daí não dá.
essa não dá pra trabalhar com ela. Eu pedi pra ela fazer uma coisa, ela vai querer fazer diferente, vai igual o Saul. Vai fazer igual o Saul. Então deixa ela passar mais uns perrengues, deixa ela passar mais umas provas. Quem sabe o coração dela não quebranta de verdade e a gente pode chamar ela. E quando eu tô falando isso aqui, eu não tô falando só pra você não, tô falando pra mim e pra você, tá? Porque esse também é o meu pecado, é aonde eu caio. É no orgulho. Peraí, gente. Amor, você ainda tá aí? Fecha essa porta aqui pra mim, fazendo favor. Tá vindo um vento impetuoso, tenebroso aqui nessa porta. Obrigada. Amém? Próximo, número 4. Número 4. A mulher de honra, ela serve com excelência. Quem lembra de Provérbios 31? A mulher de honra, ela serve com excelência. Eu amo esse versículo que eu vou ler para vocês. Colossenses 3, 23, 24. Colossenses 3, 23, 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo que vocês estão servindo. É a Cristo que nós estamos servindo. Olha como que a gente precisa endireitar o nosso coração. Quantas vezes eu e vocês não fazemos as coisas esperando uma retribuição, reconhecimento, adoração, louvor, honra, glória das pessoas. Então eu limpo a minha casa e quero que meu marido reconheça o quanto eu sou uma mulher boa, incrível, maravilhosa, que apesar de cansada, exausta, eu ainda limpo a casa e ainda faço a comida e ele precisa vir e beijar os meus pés porque eu sou incrível. Estão entendendo isso? E o que acontece? Toda vez que eu coloco a minha expectativa numa pessoa, a chance de eu me frustrar é gigante. Então, é uma obediência ao Senhor, né? Uma ordem do Senhor. Olha, minha filha, Deus fala pra você, minha filha, faz pra mim. Faz aqui a tarefa da sua casa, faz pra mim, Senhor. Faz aqui, faz pra mim, olha, dedica pra mim. Fala, Senhor, eu vou servir a minha casa. Essa semana eu postei nos stories que eu aprendi com a pastora Vanessa. E ela postou assim, ela foi no supermercado e ela tirou uma foto, postou e falou, eu amo servir a minha casa. E aí o Espírito Santo falou comigo através daquele post dela. Porque eu sou uma pessoa, gente, eu morei, antes de me casar, eu morei 8 anos sozinha. 8? 7? 7, sei lá. Anos sozinha. Então eu tô acostumada, eu fui, né, eu me acostumei a fazer tudo de um jeito muito rápido. Então eu peço comida, peço as coisas de comer no delivery, não delivery, desculpa. Eu peço coisa de supermercado no Rappi, a menina que trabalha aqui comigo já deixa tudo picado, porque eu faço muito rápido a comida ali todo dia. Então, nesse costume da vida de solteira, sempre foi assim, né? Pra mim, então rapidinho eu faço tudo e meu tempo muito dedicado ao trabalho. Então, a maioria do meu tempo dedicado ao trabalho. E aí eu me casei. E aí agora, com o casamento, eu tenho mais uma função. Às vezes as pessoas acham, eu vou casar. Não, casar é mais uma função também pra você, é mais uma coisa pra você servir. Então agora eu também preciso servir a minha casa e ao meu marido. E o entendimento disso? Mas eu continuo com todas as minhas tarefas do trabalho. Mas eu continuo com as minhas outras tarefas da vida. E aí, como é que faz? Aí você consegue pegar, na hora que ela postou isso, falou, eu amo servir a minha casa, pra mim caiu na hora, o Espírito Santo falou, oi, você vai servir a sua casa porque você está me obedecendo. E você está servindo a mim. Não adianta eu servir a vocês todas que estão aqui agora fazendo live, que coisa mais legal, que linda, nossa, que bacana, olha como que ela fala da palavra de Deus. E eu não tô servindo meu marido na minha casa. E eu não tô servindo a minha casa como comida, que eu não tô indo no supermercado fazer uma compra para escolher uma fruta melhor pra gente.
Tá pegando isso? Então, a mulher de honra, ela serve aquilo que ela foi chamada com excelência. Eu acho que todas vocês aqui sabem que tudo que você tem na sua vida hoje foi o Senhor quem permitiu que você tivesse. Então, se você tem uma família, é porque o Senhor permitiu. Sim ou não? Se você tem uma casa, é o Senhor quem permitiu. Se você tem uma empresa, o Senhor permitiu. Então, da mesma forma que o Senhor te entregou isso, Ele espera que você sirva com excelência. Ele espera que você sirva, que você lide com tudo isso com muita excelência. E foi uma chave pra mim. Eu não sei se é uma chave pra vocês, mas eu entendi. Eu falei, nossa, eu não tô fazendo aqui, porque se for no meu próprio pensamento, eu falo, ai, tá bom, faz qualquer jeito, pega lá no rap mesmo. E pica aqui, ó, faz uma comidinha simples aqui, tá ótimo, eu tô ocupada, tô agarrada, não dá tempo. Isso é fazer segundo o meu coração. Olha o nível do coração. Agora, quando eu falo que eu vou fazer para o Senhor, e quando eu falo que eu tenho que servir com excelência, quando você coloca a palavra excelência na equação, eu pego a palavra excelência e coloco e falo, opa, com excelência não tem como. Com excelência não é desse jeito. Então, com excelência eu vou dar o meu melhor. E eu tenho certeza que todas vocês aqui têm um melhor muito legal para dar. E quando eu falo que eu vou dar o meu melhor, aí é o meu melhor. Só que eu não vou dar o meu melhor esperando que o meu marido monte um altar para mim aqui em casa. Entendeu, gente? Não que ele não faça, porque ele é uma bênção, mas é até demais. Reconhece até demais. É muito mais do que eu mereço. Mas eu estou fazendo, eu preciso ter o meu coração endireitado, que eu estou fazendo por obediência ao Senhor. Porque eu sei que é o Senhor, que o Senhor espera isso de mim. Tá fazendo sentido? Então, mulheres de honra, vocês precisam servir com excelência em tudo que o Senhor te confiou. Então, muito cuidado, tá? Quando você for pegar alguma coisa nova, presta atenção aqui, olha pra mim. Quando você for pegar alguma coisa nova pra fazer, que às vezes você pega da sua cabeça... Olha só, vou contar uma história pra vocês. Uma irmã lá da nossa igreja, que lidera o ministério da... Ai, o Jeff foi tomar banho, meu Deus, perdi aqui. O Ministério de Ensino me chamou para poder participar de Eles estavam fazendo ali uma aula para poder pegar novos professores para poder ministrar no Ministério de Ensino da igreja. Lá na igreja tem muitos cursos. E eles estão precisando de pessoas para poder ministrar. E aí ela sabe que eu dou aula há muitos anos aqui, enfim, né? Dou aula há 5 anos. E ela pediu o Jefferson para poder me chamar. E aí o Jefferson falou com ela, ixi, não sei não. Ela falou, não, ela tem que vir, porque ela dá aula, ela vai vir. Beleza. Aí eu falei, nossa, amém, vou lá. E me senti até lisonjeada. Falei, não, glória a Deus, vamos lá. E aí eles explicaram todo o ministério e tudo mais, a entrega, enfim. E aí eu venho orando ao Senhor. Falei, Senhor, uma coisa muito importante, que eu não vá servir para me autoexaltar, para falar, nossa, que chique, ela dá aula no curso da igreja. Que não seja esse coração, esse coração vaidoso, porque eu sei que se eu for com esse coração vaidoso, o Senhor vai nossa, eu vou passar a pior vergonha da minha vida lá para aprender. E também porque eu não quero ir por esse sentido, porque eu sei que não preenche. Já passei por isso, gente, eu passei por essa fase, não preenche. Você acha que vai te preencher, mas não vai te preencher. E também que não seja um querer servir aonde eu não fui chamada. Então eu acredito que a gente tem que servir aonde a gente foi chamado. Então é da vontade do Senhor que eu vá para esse ministério? Eu quero testificação do Senhor para que eu saiba que eu posso ir para esse ministério, que o Senhor me quer lá, que o Senhor que é para mim. Não é por orgulho, não, é o que o Senhor me chamou para fazer, porque às vezes não é. A brincadeira ali de cantar no louvor. Ah, eu quero cantar no louvor. Gente, tem gente que realmente quer cantar no louvor, tem na voz igual a minha. Eu sei que é chocante. Eu sei que é absurdo, mas existe. Ou seja, a pessoa, por algum motivo que não é Deus chamando, ela quer ir se meter aonde ela não foi chamada. E isso pode ser no universo de igreja, mas também pode ser numa outra coisa. Às vezes você quer ir... cumprir um propósito que é de uma outra pessoa. Cumprir um propósito que você olhou na vida do seu amigo. Ah, eu olhei aqui a vida da Lari. E eu achei lindo o ministério da Lari. Nossa, que incrível que a Lari faz. Eu também quero fazer. Mas não foi Deus que te chamou para fazer isso. E lembra
tudo que Deus te colocar, você vai ter que servir com excelência. Então, minha querida, vai dar trabalho, vai dar muito trabalho. E aí eu fui perguntar pra eles qual que era o trabalho que eu ia ter lá no Ministério do Ensino. Eu vou ter que dar aula de noite, eu vou ter que ficar até 11h30 ou meia-noite. Se o aluno tiver dúvida, eu vou ficar até 1h da manhã. Aí eu vou precisar tirar os dias direitinho. Aí ela falou, olha, você acha que você estuda? Tem que estudar o triplo. Porque pessoa que lidera o Ministério de Ensino precisa saber, você não vai saber tudo, é impossível saber tudo, não tem como. Mas precisa estudar muito. Aí eu, ó o temor. Falei, é mesmo, né? Vou estar dentro da casa do Senhor, falando da palavra do Senhor. Meu Deus, qual que é o nível de estudo que eu preciso ter? Aí eu falei, eita, então me deu temor. Eu falei, Senhor, eu só vou se o Senhor testificar mesmo que é pra eu ir, sabe? Porque eu realmente não sei se é pra eu ir. Eu quero obedecer ao Senhor nesse sentido. Tá fazendo sentido, gente? Pra eu não me meter onde eu não fui chamada. Porque se eu for, eu vou ter que servir com excelência. Então é mais uma coisa pra eu servir. Aí eu sirvo a minha casa, o meu trabalho, o meu marido, daqui a pouco os meus filhos e também o ministério que eu peguei pra fazer. Então a gente acha muitas vezes que Deus vai nos colocar em altos lugares. Deus vai me colocar nos palcos. Você tem noção do que é trabalhar para poder estar num palco? Quantas noites você vai ter que estudar, o quanto que você vai ter que montar de palestra, o quanto você vai ter que investir de dinheiro para aprender a fazer aquilo, para aprender a ter uma oratória, para aprender a usar um microfone. Tem todo um investimento, tem todo um servir, tem toda uma dedicação. Tá fazendo sentido? Então a gente precisa entender que tudo que Deus nos colocar, nós vamos precisar servir. Eu quero tanto ter uma empresa. Pois é, mas entenda, você vai servir na sua empresa. Muito, muito. A Dani falou, sobre isso, servir no lugar errado, com a intenção errada, não glorifica a Deus. Não glorifica. Principalmente eu no louvor, gente. Aí que não vai glorificar mesmo. Aí vai ser trágico. Mas isso vai muito de você também não entender o propósito, o chamado, não ter intimidade com o Senhor, tá? Você tem que entender o seu propósito, tem que entender o seu chamado, você tem que ter intimidade com Deus. Entendeu? Para poder não tentar ocupar lugares que não são seus. Ficar fora do seu lugar. Número 5, esse é forte. A mulher de honra os seus pais. É difícil. A mulher de honra honra seus pais. Eu tô pra falar pra vocês que esse negócio de honrar pai e mãe, enquanto a gente não resolve isso na vida, a gente não prospera. E eu aprendi isso a duras penas. Duras penas. Honrar pai e mãe, perdoar pai e mãe, pode ser um processo na sua vida, assim como foi na minha vida. Um processo. Se você teve um lar emocionalmente instável, se você veio de um lar abusivo, se você teve muitos problemas com seus pais, pode ser um processo longo perdoar e honrar os seus pais. Mas eu vou te falar uma coisa, Deus não volta atrás na palavra dele. E tá escrito, honrar os seus pais. Você tem que honrar o seu pai e sua mãe. Não tá te perguntando o que eles fizeram. Você precisa honrar os seus pais. Eu sei que tem mulheres aqui que foram abandonadas. Eu sei que tem mulher aqui que nem conhece pai. Nem conhece. Eu sei que tem mulheres aqui, filhas de mães, às vezes narcisistas. Filhas de mães extremamente difíceis, que vai tentar conversar com a mãe já vira briga. Mas escuta o que eu tô te falando. Tudo que a gente trouxe até aqui, até agora, é pro seu coração quebrantar e você entender que você precisa ter obediência, estar com o coração ensinado pro Senhor. Honrar os seus pais, você não estará fazendo para os seus pais, você está fazendo pro Senhor, você está fazendo para Deus. Perdoar os seus pais é por você, para Deus. Você vai tirar um peso de você. Carregar essa mágoa vai te fazer ficar pesada, escassa, sem prosperidade. Nós precisamos honrar os nossos pais. Efésios 6, 2, 3 vai falar: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Deus escolheu o seu pai e a sua mãe. Não me pergunte por quê. Já me perguntei: Deus, por que o Senhor escolheu um pai que me abandonou? Por que o Senhor escolheu me colocar num lar com uma criação tão difícil? Passar por tantas provas ainda criança? Por quê? Bom, tinha um propósito naquilo. Talvez para eu estar aqui hoje falando com você.
Eu preciso confiar que Deus sabe de todas as coisas e que Ele tem um propósito em todas as coisas, e por confiança em Deus, eu volto lá e restauro essas relações que eu preciso restaurar. Qual foi a última vez que você orou pelos seus pais? Qual foi a última vez que você fez igual a Lari, nossa aluna, que foi lá e fez uma declaração de honra para os pais? Qual foi a última vez que você ligou para eles em humildade, em respeito, falou: mãe, você tá precisando de alguma coisa? Pai, você tá precisando de alguma coisa? Eu te perdoo, me perdoa por não ter sido uma filha como eu poderia ser, me perdoa até aqui por não ter retribuído em nada o que vocês fizeram por mim. Porque por pior que seus pais tenham sido, eles ainda assim te colocaram no mundo. A sua mãe, por pior que tenha sido, ainda assim cuidou de você. E Deus a escolheu para esse lugar, para esse papel. E não é por retribuição, gente. É por mandamento, é por obediência. Olha, obedecer a Deus é um negócio difícil, tá? Não é fácil, não. Eu vou precisar fazer coisas que eu não concordo. Talvez obedecer esse mandamento de honrar os seus pais seja difícil. Olha, eu vou te contar uma coisa. Vou abrir meu coração para vocês. O meu processo de honrar os meus pais, de perdoá-los principalmente, foi um processo muito longo. Eu só sei que o Senhor agora findou isso, acabou e tá, como é que eu posso dizer, solucionado, porque o Senhor falou pro meu marido que estava solucionado, mas eu precisei fazer mais. Eu já tinha perdoado a minha mãe algumas vezes, já tinha pedido perdão para ela várias vezes. Várias. Desde quando eu comecei o meu processo, há uns 2 anos atrás, quando eu fui pro meu primeiro método CIS. Isso vem acontecendo, pouco a pouco. E olha como que Deus honra, gente. Vou contar pra vocês, eu não contei isso em lugar nenhum ainda, até porque eu tava esperando consolidar, mas eu vou contar aqui porque eu quero edificar vocês, em esperança, tá? Nesse processo de tentar restaurar essa relação com a minha mãe, eu falo só da minha mãe, depois eu falo do meu pai. De tentar restaurar essa relação com a minha mãe, a gente sempre teve uma relação muito difícil, porque diverge muito em ideias, né? Agora eu sou cristã, minha mãe não. É uma mulher que sofreu muito, com muitas crenças. Então ela às vezes trazia umas piadinhas, uns escárnios que eu não gostava. E aí eu tinha dificuldade de ficar perto, de conversar, porque ela ia vir com aquela conversa e eu ia, sabe? Enfim, ir perdoando e tentando, sabe aquela relação, ainda que com perdão difícil? E eu sempre orei, eu orava ao Senhor, falava: Senhor, um dia o Senhor vai salvar a minha mãe. Eu tenho certeza que Deus tem um plano de salvação para todos nós. Quem somos nós, né? Deus tem um plano de salvação para cada um de nós e na hora certa Deus irá aplicar esse plano. Eu creio nisso. E eu sempre orei: Senhor, um dia minha mãe vai te conhecer. Porque ela tinha as outras crenças dela, sabe? Várias coisas diferentes que eu nem consigo entender. Minha mãe é uma mulher muito inteligente. Às vezes a inteligência muito grande te faz ter acesso a conhecimento demais. E ela tem muito conhecimento em muitas coisas, universais, etc. E eu orando. Certo dia, aconteceu um episódio aí pra trás, uns tempos atrás. E a minha mãe precisou Minha mãe veio falar pra mim que ela tinha um negócio muito forte pra contar, uma confissão muito forte pra fazer. E que precisava de ajuda, etc, etc. E, enfim, a gente ficou de olhar quem poderia escutá-la. Enfim, ela não é cristã, então um negócio meio, sabe? Eu não contei isso ainda, um negócio meio estranho. Falei: ai, Jesus, e agora? Como é que a gente vai fazer isso? Não sei por qual motivo, foi por outro motivo. Nós entramos em jejum aqui em casa. Meu marido começou a fazer um jejum, já faz muito jejum, mais do que eu. E aí, ele entrou no jejum, era por uma outra causa. E aí eu ligo pra minha mãe no final desse jejum, no jejum de uma semana. Um dia eu ligo pra minha mãe pra conversar com ela, né? Eu tenho feito esse exercício de ligar pra ela, que eu tenho que conversar com ela. E aí eu pergunto: mãe, o que era que você queria falar? Eu lembro que a gente tava saindo pra ir fazer uma caminhada. E a minha mãe: ah, então tá bom, então eu vou contar. Gente, a ligação durou 3 horas. Não fomos mais fazer a caminhada. Moral da história: nisso ela me confessou que ela queria confessar, que era muito forte. Confessou algumas coisas da minha vida que tinham sido feitas comigo no meu passado, quando eu era criança, muito fortes. Eu fiz uma oração com ela de libertação, uma oração de intercessão, de libertação, de cura. E ela aceitou Jesus.
Ah, Jesus. Ela aceitou Jesus comigo. Eu não sei se você já me ouviu falar da minha mãe, mas assim, se tem uma pessoa que eu achava impossível na minha vida aceitar Jesus, era minha mãe. Por causa das convicções muito fortes que ela tem em várias coisas. Mas a minha mãe aceitou Jesus. E foi através de uma... Tá vendo? De uma insistência de... Quanto tempo? Meu Deus, eu tenho, sei lá, mais de 2 anos que a gente tá nisso. Perdoa, volta e vem, conversa e tenta, sabe? E aí finalmente aconteceu e foi... E Deus revelou pro Jefferson depois que na verdade o jejum que ele tava fazendo era por isso. Pra minha mãe ser liberta. Deus já tinha dado algumas coisas pro Jefferson em relação à minha mãe. E aí naquele momento ela aceitou Jesus, ela fez uma oração de declaração. A minha irmã também fez, a Laura, que é a mais nova, tem 20 anos. Fez uma oração aceitando Jesus. Eu fiz uma libertação com ela de várias coisas. Deus foi tão fiel que depois ela arrumou um emprego, a minha irmã arrumou um emprego. E elas dando testemunho, sabe? E ela falou, nossa filha, foi a oração, foi oração, porque Deus é tão bom, gente. Porque quando a pessoa faz isso, Deus mostra, né, que Ele tá ali, que Ele tá naquela casa, que Ele tá com a pessoa. Então agora ela tá com o coração completamente quebrantado. Eu tô contando isso pra vocês, eu nem tinha contado ainda pra minha família, eu não contei, eu tô deixando ela falar, eu estou esperando o tempo certo, mas eu creio que Deus quer que eu fale isso aqui pra edificar alguma casa. Então assim, foi muito difícil pra mim perdoar minha mãe, honrar minha mãe, sabe? A gente tinha uma relação muito, meu Deus, arranhada. Teve uma vez que eu já convertida, ela provocou e eu briguei com ela. E eu entrei, gente, num arrependimento e numa crise tão grande porque eu tinha brigado com ela e eu já era convertida e eu achava que eu já estava bem. E eu briguei com ela. Nossa, eu entrei em crise. Foi antes de eu casar, tinha uns 6 meses, não sei. Deve ter uns... Não sei quanto tempo tem isso. Não tem muito tempo, deve ter uns 6 meses isso. Eu fiquei mal. E aí... O Senhor veio fazendo até chegar nesse nível. E o Senhor falou pro Jefferson, falou, ela acabou de restaurar a ponte que eu precisava que ela restaurasse. Ela acabou de restaurar a ponte que eu precisava que ela restaurasse, era isso. E por isso que eu falei pra vocês no começo, talvez tenham coisas que estão muito presas na vida de vocês, que vocês não conseguem entender ainda, que é por causa desse perdão e dessa atitude de honra que deve ser feita com os pais. Faz sentido? E também para edificar vocês de que Deus tem um plano de salvação para a vida de todo mundo, tá? Inclusive das pessoas que você acha que é mais difícil. Amém? Amém? E eu creio que grandes coisas estão por vir, hein? Olha que eu creio, porque esses dias o Jefferson teve outra visão da minha mãe. E eu falei, meu Deus, será? Então eu creio que outras grandes coisas estão por vir, outros grandes testemunhos estão por vir. E é um testemunho... Nossa, gente, eu nem sei o que dizer. Só quem conhece a história de perto, minhas alunas sabem, a Dani sabe. A minha mãe, assim, ela ter essa atitude de quebrantamento foi algo realmente sobrenatural. Olha, Deus é fiel demais, tá? Deus é muito fiel, porque... Amém? Olha... Depois disso tudo, ponto número 6. A mulher de honra o seu marido como sacerdote e líder da casa. Eu acho que eu vou passar rápido desse daqui, mas eu vou ser curta e direta com vocês. Curta e direta, uma mulher de honra o seu marido, sacerdote e líder da sua casa. A Dani falando, o meu discurso de honra para ela no casamento quebrou toda a resistência espiritual na relação de vocês. Amiga, veio no meu coração isso mesmo, tá? Porque no meu casamento, gente, foi Deus. No dia do meu casamento, 7 horas da manhã, o Senhor pediu para eu escrever no meu voto que eu iria chamar a minha mãe e a minha avó, ia honrá-las, ia me despedir daquela maldição ali que tinha das guerreiras que não davam certo com os relacionamentos, que tinha muito forte sobre a vida da minha avó e da minha mãe. Mas eu chamei elas ali com muito temor e honrei a vida delas e falei, chega, né? Chega, por aqui deu. Chega de vidas castradas e quebradas, de casamentos quebrados na nossa família. Acaba aqui. Depois eu vou postar esse vídeo pra vocês, ficou muito lindo. Quem assistiu, quem viu o casamento, viu. E é verdade, amiga, acho que ali começou esse movimento, né, espiritual em que veio até aqui. Sobre o marido, tem muita gente aqui
que fala que o marido não é líder da casa, não é sacerdote da casa. Que o marido não serve para nada. Que o marido não faz as coisas, o marido não lidera, não coloca a quantidade de dinheiro que devia colocar. O marido é prostrado, o marido é deitado, derramado, enfim, cabisbaixo. Sei lá o que vocês têm para falar. Quem mais aí tem para falar mal do marido? Né? Esse homem não tem jeito com ele não. Pois é. Esse foi o marido que o Senhor te deu e também o que você escolheu, tá, irmã? Também foi o que você escolheu. A palavra de Deus vai falar, Efésios 5, 22, 23. Mulheres, sujeitem-se aos seus próprios maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mulher, o seu marido, ele é o líder da sua casa. Ele pode não estar ocupando a posição dele hoje porque você foi lá e ocupou. E espaços, eles são preenchidos. Se você preenche o espaço de liderança da sua casa, o seu marido vai preencher o espaço da não liderança da sua casa. E foi isso que aconteceu. Agora, a partir do momento que você honra o seu marido, que você profere palavras sobre a vida dele, de que ele é esse líder, de que ele é o sacerdote dessa casa, que você dobra o seu joelho no chão para orar que o seu marido seja o sacerdote e o líder da sua casa, que você jejua pedindo ao Senhor que transforme o seu marido no sacerdote e no líder da sua casa, ele passa a ser o sacerdote e líder da sua casa. Mas enquanto você continuar na força do seu braço, querendo mandar em tudo, querendo resolver tudo, ele não vai ocupar esse lugar. Ele vai ocupar o outro lugar que deveria ser o seu. Falei com alguém? Então a mulher de honra, ela honra o seu marido. E a mulher de mais honra ainda dá dupla honra ao marido. Só deixa eu falar isso aqui pra vocês. Esses dias eu tava escutando, eu tô participando de um seminário da pastora Priscila Ferreira. Maravilhosa. Nossa, maravilhosa. E aí ela falou assim, dando uma aula de dupla honra, ela falou, olha, eu dou dupla honra pro meu marido, é um esforço que eu faço. Então, na hora que tem o melhor, vai comer a carne, o melhor pedaço de carne eu dou pro meu marido. O lugar melhor da mesa é do meu marido. A melhor fruta é do meu marido. Tudo do melhor dessa casa eu dou pro meu marido. É um exercício que eu faço para honrar ele duplamente. E nem falo com ele não, eu só faço o exercício. Aí entendi. Foi igual da pastora Vanessa. O Espírito Santo fez descer em mim. Eu falei, amém, eu entendi. Então agora, gente, até na xícara, eu pego a melhor xícara, eu quero pegar pra mim. Eu quero pegar a xícara que eu gosto pra mim. Aí como exercício de humildade, de dupla honra, sem falar com ele, eu dou a melhor xícara pra ele. Que eu acho. Por que eu tô trabalhando isso? Pra trabalhar dentro de mim, que ele é o líder, o sacerdote dessa casa. Que ele é a dupla honra dessa casa e não eu. Então, esses exercícios vão servir para você trabalhar em você. Então, a partir de agora, a melhor carne você coloca para o seu esposo. Mas não é para você se exaltar não e falar com ele aqui, eu tô te dando. Não faça isso. É para o Senhor. É para você se curar. É para você se quebrantar. Aí você dá um pedaço de carne melhor para ele, coloca comida para ele, faça tudo para dar dupla honra pro seu marido, serve o prato dele. Esses dias, o Jeff estava em jejum, ele estava na casa dos pastores, eu falei, amor, você vai jantar aí? Ele estava fazendo uma refeição por dia. Aí ele falou, não, vou jantar com você. Eu estava exausta, cansada, gente, cansada, morta. No meu coração, eu estava orando para ele jantar lá nos pastores. Não quis, ele quis jantar aqui. Não é possível. Oh, meu Deus, por que não jantou lá? Respirei fundo, falei, Senhor, me edifica, Senhor. Fui pra cozinha, fiz o purezinho que ele gosta de baroa, fiz o franguinho que ele gosta, deixei tudo arrumado. Chegou 10:30 da noite, eu jantei com ele, falei nada, fiz pro Senhor, falei nada. Falei, Senhor, o Senhor tá me edificando. O Senhor tá me transformando. Entendeu, gente? Entendeu? É isso. É isso. Não é pra jogar na cara dele. Ó, 10 horas da noite, fazendo janta. Não. Doeu pra mim? Doeu, mas eu não falei. Fiquei calada. Por quê? Porque o Senhor tem me ensinado a servir com excelência aquilo que Ele me confiou. E eu tenho aprendido.
Não sou perfeita, mas eu tenho aprendido. Então, quando eu tenho oportunidade e que o Senhor na hora fala no meu coração, aí eu, ok, Senhor, bora lá, vou fazer do jeito que o Senhor tá me falando. Por quê? Por obediência, porque eu quero, não, eu queria dormir, comer pipoca, ver televisão, deitar, ler livro, tomar chazinho. Mas isso era quando eu era solteira. Eu não pedi tanto marido, orei ao Senhor, fiz 2 anos de voto. 2 anos de voto pra ter um marido. Deus me manda essa bênção. E eu não posso levantar pra fazer uma janta pra ele? Em nome de Jesus. É ou não é, meninas? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Amém? Então é isso. Então a gente pede a bênção, depois a gente tem que lidar com as consequências da bênção. Amém? E por último, para fechar com chave de ouro, o mais importante. A mulher de honra deixa Deus exaltá-la no tempo certo. Eita, essa é forte, tá em Provérbios 31. A mulher de honra deixa Deus exaltá-la no tempo certo. A mulher de honra, ela não quer ser exaltada pelas pessoas e nem quer se auto-exaltar. Ela sabe que o Senhor é quem vai exaltar ela no tempo certo, porque tá escrito. Não é porque eu tô falando, é porque o Senhor mesmo escreveu, tá? 1 Pedro 5,6 vai dizer: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, Deus, num tempo oportuno, ou seja, quando Ele quiser, vos exalte. Então vai chegar um momento, irmãs, que Deus vai olhar e falar assim: a Dirlene, estou vendo o servir da Dirlene. Estou vendo o coração da Dirlene. Estou vendo que Dirlene não está se auto-exaltando. Estou vendo que Dirlene não está murmurando. Estou vendo que Dirlene está servindo diligentemente para mim, Senhor, e não para os homens. Vou exaltar a Dirlene. Vou levantar a Dirlene. Vou colocar a Dirlene lá no alto. Vou dar aqui um presente para a Dirlene. Deus vai fazer isso. Então Deus vai me honrar quando? Quando Ele quiser, gente. Em momento oportuno, na hora certa, na hora que Ele achar que deve. Toda vez que você se autopromover, você perde a bênção. Aí eu que tô falando da minha cabeça, porque eu acho mesmo, tá? Então pensa assim, toda vez que eu autopromover, toda vez que eu quiser receber as glórias dos homens, toda vez que eu quiser ser exaltada pelos homens, eu tô perdendo a bênção do Senhor. A Joyce Meyer falou isso no livro dela aqui, ficou na minha mente. Ela contou um caso que Deus mandou ela dar um anel para uma mulher do salão. E ela foi lá e deu o anel. Só que na hora que ela deu o anel, ela fez questão de mostrar para todo mundo que ela estava dando o anel. Diz que na hora que ela saiu do salão, o Espírito Santo falou assim: Joyce, espero que essa festinha que você recebeu das pessoas tenha sido suficiente, porque você acaba de perder a bênção que eu ia te dar, porque você se auto-exaltou. Então a sua recompensa já te foi dada aí no salão. A minha você perdeu. Ficou na minha mente. Eu falei, o quê? Quero não. Eu quero recompensa do Senhor. Eu prefiro muito mais a recompensa do Senhor do que a das pessoas. Qual que você prefere? Você prefere as recompensas do Senhor ou você prefere as recompensas dos homens? Qual que você acha melhor? Você acha melhor receber um elogio das pessoas? Você acha melhor receber uma homenagem das pessoas, a medalha de honra do ser humano? Ou você acha melhor receber da parte do Senhor? Eu quero da parte do Senhor. Então vamos parar de buscar a autoexaltação. Quando você for fazer alguma coisa para alguém, Deus te mandou dar um presente para alguém? Agora, se Deus mandou você dar o testemunho, igual eu dei da minha mãe aqui agora, amém. Deus mandou você dar o testemunho, falou para ela, dá o testemunho que eu quero edificar a casa. Amém. Agora, Deus mandou você fazer no secreto, faça no secreto. Tá, ela, como que eu sei? Faz no secreto. Se Deus mandar falar depois, fala. Mas faça no secreto. Que Deus vai te honrar no público, no tempo certo. Amém? Vou orar por vocês. Fechamos os 7 princípios. Foi um estudo forte, né? Quem falou que foi um estudo forte? Foi mesmo, gente. Confronto. A Angélica falou que confronta esse estudo. Realmente, eu também achei. Igual eu falei pra vocês, essa semana Deus me mostrou que era um estudo. Não é só um devocional. É um estudo que a gente tem feito. Então, essa semana foi inteira de honra. E aí, fechamos. Uau, né? Uau. Quantas coisas nós precisamos mudar nos nossos comportamentos. Não é verdade?
Mas lembrem-se de uma coisa muito importante. Nossa, isso é muito importante. Queridas, a gente não vai conseguir ter esse comportamento por nós. É muito importante que você se coloque num lugar de humilhação, de entendimento, de que esses 7 princípios de honra que eu falei aqui, nenhum deles a gente consegue por nós mesmas. Dobra o seu joelho no chão e fala assim: Senhor, eu não consigo fazer isso. Senhor, eu por mim não consigo. Eu por mim não consigo. Eu por mim não consigo fazer isso que a gente estudou hoje. Na sua palavra é muito difícil para mim. O Senhor pode me ajudar? Começa por aí. Esse quebrantamento de olhar e falar, gente, até para vocês não acharem que eu consigo fazer as coisas com facilidade. Esses dias o Jefferson me chamou a atenção e eu não recebi bem o feedback, né, amor? Não recebi bem. Ele não preparou o meu campo para poder... Ele não preparou o meu espírito para me dar um feedback. Era 7 horas da manhã. Ele virou para mim e falou assim: você está orando pouco, você está jejuando pouco e você não está mais fazendo as coisas que você fazia com o Senhor. Você tinha que rever isso. Eu fiz um bico desse tamanho, fiquei brava. E eu falei para ele, entendi. Falei, é verdade, mas são os tempos. São os tempos. Só que eu já estava orando por isso. O que ele falou para mim foi o Espírito Santo, mas ele falar para mim, porque eu já estava orando a Deus. Olha a minha oração. Senhor, me ajuda a querer ficar mais próximo do Senhor, porque eu não estou conseguindo. Ultimamente, eu só tenho orado de manhã, lido a minha Bíblia de manhã. Durante o dia eu oro um pouco o Senhor. À noite eu faço a oração de dormir com meu marido. Mas cadê aquela Tayla que jejuava muito, que orava, que lia a Bíblia por horas? Não tem. Eu perdi um pouco disso. Um pouco não, muito. E aí hoje de manhã eu orei ao Senhor, falei, Senhor, eu tô tão distante do Senhor. Pra mim, tá, gente? Isso aí é de cada um. Pra mim, eu sei que eu tô. Não tô falando isso, eu sei. Eu já sei o que eu já fui e sei o que eu tô hoje. E eu orei ao Senhor ali, falei agora com o Senhor. Falei, Senhor, eu vou fazer as lives. Isso é uma coisa que o Senhor me mandou fazer. E eu creio que não é sobre mim, com tanto que eu oro, tanto que eu jejuo e tarana, não. É sobre o que o Senhor quer falar com as meninas. Então o Senhor vai me usar para falar para as meninas através desse negócio que a gente faz aqui, que é o Devocional 747. Amém. Eu orei, li, peguei, escrevi. O Senhor veio e trouxe toda essa palavra aqui para vocês. Por vocês, não por mim, tá? Por vocês. Porque falar que é por obra, esquece. E nunca é por obra. E aí no final dessa live eu chego até nessa conclusão com vocês. Não é por obra. Eu não tô na minha melhor fase com o Senhor. Ainda assim, o Senhor tá me usando para falar com você. Por quê? Porque Ele te ama. Simples assim. Então, não importa, o Senhor usou até o jumento. Entendeu? Então, Ele vai usar qualquer pessoa. Independente da pessoa estar jejuando uma vez por semana e orando 2 horas por dia, ou não. Isso impede, inclusive, até que a gente se exalte de falar, não, eu sou uma mulher de oração, eu sou uma crente do coque, eu jejuo muito, por isso que Deus me usa. Mentira, Deus não usa por causa disso. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Pode usar até, esses dias eu escutei um caso de uma pessoa falando, foi até Dani, que me contou que uma vez Deus usou um mendigo que estava passando na rua. Então, eu estou vivendo a minha fase agora dessa, sabe, desse questionamento que eu tô com o Senhor, que o meu é como se eu tivesse perdido um pouco do fogo, entende? Tô orando. O Senhor vai me restaurar, eu tenho certeza disso. São estações. Só pra falar pra vocês que todos nós passamos por elas, tá bom? Amém? Meninas, vou orar por vocês, foi maravilhosa essa live. Sexta-feira, 7h47, estamos aqui novamente. E entre no Devocional. Quem ainda não está no Devocional, digita Devocional para fazer parte do Devocional. Outro recado importante. Realize, ainda está com vagas do Black Realize, você ganha acesso vitalício. Nunca mais você vai ter que renovar. Então, se você ainda não faz parte do Realize e quer viver de forma processual, uma metodologia que vai te curar, de acordo com a palavra de Deus, cura, crescimento e colheita, que lá a gente passa por todas as etapas. Você pode participar conosco nessa campanha que a gente está fazendo agora, que é acesso vitalício. Você vai digitar Realize aqui, que a gente vai te mandar o link com a oferta para você participar.
Todo mundo que entrar hoje, o Jeff pediu pra gente liberar o nosso e-book. Eu criei um e-book esse final de semana, final de semana passado, com 40 declarações proféticas para você fazer na sua casa. Eu dividi por 5 áreas: área conjugal, espiritual, financeira e profissional, filhos. E esqueci a última. Conjugal, financeira, profissional, filhos e espiritual. Então tem 40 declarações por temas. E aí você pode escolher o seu tema e aí a declaração tá lá direitinho como que é pra você fazer. Você vai fazer por 7 dias, declarando na sua casa. E ali você vai fazer alguns exercícios. Eu fiz um e-book completo, gente, ficou muito legal mesmo, assim, obra do Senhor. Quando eu terminei de fazer, eu falei: Senhor, que negócio legal, que e-book fantástico, com temas. Então você vai ganhar de presente se você entrar pro Realize Hoje, que o Jeff pediu para dar isso para vocês se entrarem pro Realize Hoje, amém? Você vai digitar Realize aqui e é isso, tá? Outra coisa, para quem não conhece o Realize, é uma metodologia. O Realize tem 4 anos, mas o Realize vem se desenvolvendo muito ao longo do tempo. Esse ano, o Senhor me entregou uma metodologia pro Realize muito forte. E essa metodologia, ela chama 3 Cs: cura, crescimento e colheita. E aí Deus me mostrou muito claro que primeiro essa mulher, ela precisa ser curada. Ela vai ser curada de feridas emocionais, ela vai ser curada das emoções, ela vai ser curada daquelas raízes de crenças que colocaram em você, que te impedem de viver o melhor que Deus tem pra você. Vai ser curada das feridas de rejeição, vai ser curada do ativismo, da sobrecarga, do orgulho. Depois essa mulher vai entrar para o crescimento, que é onde ela vai aprender, que é onde ela vai se desenvolver. E depois vem a colheita, que é onde você vai colher, você vai servir, você vai ministrar, você vai falar para as outras pessoas, você vai multiplicar aquilo que o Senhor curou em você e transformou em você. Eu tenho certeza que você já percebeu que quando eu falo de testemunho meu próprio, de quando eu errei e o que o Senhor me mostra e como eu estou curando, eu te edifico muito mais do que só te dar uma palestra. É dessa forma que o Senhor opera e eu tenho certeza que Ele vai operar assim na sua vida, mas primeiro você precisa ser curada. Então por isso que é importante passar pelo processo, e o Realize é esse processo. Então você vai digitar aqui Realize e a gente vai te mandar um link para você ter acesso ao vitalício e hoje com o bônus das 40 declarações proféticas. Amém? Agora feche os seus olhos que eu vou orar pra gente finalizar. Pai, em nome de Jesus, hoje, Deus, nós vivemos aqui, Pai, um momento de estudo da Tua Palavra, Deus, sobrenatural. Nós aprendemos, Pai, o que é honra. Nós aprendemos, Deus, como nós devemos agir como mulher de honra. As 7 atitudes que vão nos fazer, Pai, sermos honradas pelo Senhor no momento certo e oportuno. Eu creio, Deus, que essa palavra foi uma semente plantada no coração de cada uma das minhas irmãs que estão aqui assistindo, que vai crescer, essa semente vai crescer. Eu declaro crescimento, eu declaro colheita no coração de cada uma dessas minhas irmãs. Eu declaro que elas vão conseguir aplicar, Senhor, tudo que o Senhor ministrou aqui hoje, Pai. Que elas vão conseguir colocar em prática nos lares. Que a partir de agora elas terão lares com honra. Que a partir de agora elas terão empresas com honra. Que a partir de agora elas vão servir em todo o tempo como se estivessem servindo ao Senhor. Eu declaro em nome de Jesus casamentos restaurados, onde esses maridos viram sacerdotes e líderes dessas casas, esposas segundo o coração do Senhor. Declaro em nome de Jesus filhos que vão honrar essas mães, pelas mães que elas são, assim como Provérbios 31 vem dizer. Também declaro, Deus, em nome de Jesus, que essas mulheres terão um coração quebrantado e que o Teu Espírito Santo vai fazer a obra em cada uma delas, para que seja doce e suave esse caminhar, para que o Senhor possa ensiná-las e que elas possam obedecer, Deus, e que no centro da Tua vontade elas encontrem a paz que excede todo o entendimento. Eu oro que a boca dela a partir de hoje é uma boca de vida, é uma boca que edifica, é uma boca que traz acalento para a alma e força para os ossos de toda a sua casa. Eu declaro que todas essas mulheres que estão aqui são colunas de seus lares e edificam essa casa no centro da vontade do Senhor. Ah, Deus, eu coloco em nome de Jesus cada uma delas, Pai, que sejam curadas, restabelecidas e que o Senhor possa usá-las também para espalhar a Tua Palavra e que ela possa, Deus, compartilhar aquilo que ela vem aprendendo para que outras pessoas também possam viver a paz que excede todo entendimento segundo a Tua vontade. Em nome santo do Senhor Jesus.
Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Fechamos? Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Ó o anel. É esse aqui que o anel que o Senhor usou para falar comigo no culto que eu contei para vocês no devocional. Aí eu coloco ele no dedo como lembrete, né? Amém, meninas? Glória a Deus. Que bênção, hein? Foi uma bênção. Nossa, como me edifica esses estudos. Que Jesus abençoe a vida de vocês, a semana de vocês, o final de semana de vocês, desculpa. E que, mais uma vez, como eu sempre falo, todo final de live, não termina essa live e vai ser Marta. Termina essa live e vai ser Maria. Dobra o seu joelhinho lá no chão e vai orar. Dobra o seu joelhinho lá no chão e vai perguntar pro Senhor: Senhor, e agora? O que eu faço? E agora, Senhor, o que eu faço? Tá bom? Gente, o e-book das declarações eu vou mandar uma condição especial para vocês. Ele vai ser vendido, tá? Para quem para quem já é do Realiza ou para quem quer comprar separado, vai ser vendido, tá? Eu vou mandar para vocês. Amém? Um beijo. Deus abençoe e até segunda no devocional lá no WhatsApp. Se você não entrou, tem um link na minha bio. Beijo, tchau.